O que o Luka falou sobre o jogo 3 em Minnesota. E também o que Charles Barkley deu como dica para Nico Harrison, a quem ele considera um amigo. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kamegorier e esse é o canal Purple and Gold Brasil. Sejam muito bem-vindos. Vamos às notícias do Lakers de hoje, né? Porque o Luka Doncic, ele deu uma entrevista falando sobre o que ele espera sobre a atmosfera do jogo em Minnesota. Ele falou que acredita que vai ser uma guerra. E sempre que ele jogou de visitante lá, ele sentia que a torcida botava pressão. O time de Minnesota joga de uma maneira muito física. Mas isso vem também, né, da experiência do jogo 1 dessa série, onde o Lakers entrou, né, mole e o jogo físico do Minnesota fez eles atropelarem o Lakers no primeiro jogo. Já no segundo jogo, o Lakers já sabia o que enfrentar. Então agora, além de enfrentar toda essa fisicalidade, vai ter que também encarar a torcida do Minnesota, né, que é uma torcida muito fervorosa. O Luka falou que eles têm que sobreviver a esses jogos em Minnesota. Um ponto bem importante que eu puxei aqui para falar para vocês é que neste confronto antes seguiu uma tônica antes dos playoffs. Quando o Lakers jogava em Los Angeles, dava Lakers, e o jogo em Minnesota dava Wolves. Então, o Lakers vai precisar quebrar essa sina como o Wolves quebrou no jogo 1, para que, né, o mando de quadra volte e consiga passar com um pouco mais de tranquilidade. Até porque é um time que tem um ponto forte no nosso ponto fraco, né? O garrafão. Quando você tem Julius Randle, Nice Reed, o Rudy Gobert, são caras que vão explorar a fraqueza do time. Você pode ver como o Rudy Gobert tem uma facilidade em pegar rebotes até mesmo ofensivos, né? Mesmo ele sendo meio molengão, ele consegue ter um certo domínio no garrafão do Lakers, porque o garrafão do Lakers não tem dono, né? Jackson Hayes e Coloco não dá, né? O Alex Len nem entra. Então, assim, é algo que o Lakers vai precisar também ficar muito de olho, essa questão do garrafão. E quanto ao que o Charles Barkley falou para o Nico Harrison, foi o seguinte: que, né, após essas últimas declarações que ele deu, não sei se você viu, que ele disse que ele subestimou o amor do fã do Dallas pelo Luka Doncic, né? Foi isso que ele disse. Então, assim, ele subestimou simplesmente uma relação de quase uma década ali. Estava se tornando cada vez mais especial. Ele trocou, falou mal do Doncic, agora ele vem com essa. E aí o Charles Barkley falou pra ele: cara, você como um amigo, eu espero que você fique no cargo, mas basicamente cala a boca, cara. Cala a boca, porque você já fez merda, essa guerra você já perdeu. Então não adianta você ficar falando. Fique em silêncio, é basicamente o te preserva, garoto, te preserva que tu fez merda. E assim, né, o Nico Harrison, até coloquei com uma coroazinha na thumbnail, é o nosso rei. É o rei de LA. É graças a ele que nós acreditamos piamente nesse título, né? Nós temos essa chance. Porque o nosso time é ok, né? Temos o LeBron, sem pensar no Luka, né? Mas agora com o Luka, o time se transforma completamente. É um jogador extremamente decisivo, extremamente capaz. É, na minha opinião, o melhor jogador do mundo. Melhor do que o Nikola Jokic, sim. Pelo impacto que ele produz. Ele produz o impacto de puxar um time inteiro, o adversário, na marcação dele. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que termine com mais um anelzinho para o Lakers. Mas, falando agora, né, também um pouquinho sobre essa situação do GM Nico Harrison, eu parei para me colocar na posição de um torcedor do Dallas. Imagine se você fosse um torcedor do Dallas. Vamos pensar que nós, aqui, torcedores do Lakers, simplesmente tínhamos Luka Doncic draftado há anos, um menino esperança, basicamente o novo Kobe. E aí o nosso GM vai lá e troca ele para um jogador mais velho, muito bom, com certeza. O AD mora nos nossos corações, mas mais velho, suscetível a lesões. E olha o resultado do time já nos playoffs, né? Já caiu no play-in. Então, assim, se imagine nessa posição. É realmente algo extremamente desagradável.
que o Nico Harrison fez que esse torcedor passasse por uma situação dessas. Bom, vocês viram ali atrás o meu ventilador, né? Eu esqueci de tirar ele de novo. Até a minha esposa falou, tira para gravar esse vídeo. Eu esqueci. Bom, o ventilador tá ali. No próximo, será que ele vai sair? Deixa os comentários. Comente, ventilador. Ventilador para eu saber que você assistiu até aqui. E vamos falar também sobre o que o Jason Kidd sentiu. Né, que saiu já as primeiras impressões, saiu aí de um insider, ele falando que o Jason Kidd sentiu muito a saída do Luka Doncic. Até porque, imagine você, né, ele não tem tanta experiência assim treinando uma equipe. E aí ele formava o time com base numa super estrela. Aí ele perdeu essa super estrela. Dizem que ele ficou muito irritado com isso. Então aquela coletiva lá que ele deu com o Nico Harrison, ele concorda comigo, ele, concordo. Era apenas uma fachada ali, ele tava só cumprindo ali o que um bom CLT faria, mas ele não gostou nada, tanto que até ficou de fora de uma coletiva de imprensa obrigatória. Foi muito por conta dessa irritação, desse time novo, desse super time defensivo que o Nico Harrison montou para ele. Mas, né, hoje é o que? Quinta-feira? Então, quinta-feira, o próximo jogo do Lakers é amanhã. Eu estou ansioso, é um jogo em Minnesota. Temos que ganhar para dar aquela tranquilidade e jogar toda a pressão para lá. Mas vai ser uma guerra, né? É amanhã, 10h30 da noite. E eu quero saber de vocês, qual a expectativa para esse jogo? O que você acha que o Lakers tem que fazer de diferente até mesmo do segundo jogo para conseguir sobressair lá em Minnesota? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal, sempre que eu lançar um vídeo novo, você vai receber. É um vídeo curtinho, você assiste ali lavando a louça, né? Você assiste do trabalho. Eu sei que tem gente que assiste no trabalho. Por que eu faço isso? Eu ainda trabalho, então, ainda, viu? Eu conto com vocês para que eu saia dessa vida. Mas também deixe o seu like para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, né? Para que ele mostre o nosso trabalho e nosso trabalho seja cada vez mais reconhecido. E nos vemos na próxima e tchau!